Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno Pavani. Estamos começando o webinar, mais um webinar na Activity de como implantar uma estrutura ágil na sua empresa. Tá aqui no meu lado o Ângelo, da Microsoft. Ângelo. Boa tarde, Bruno. Obrigado pelo convite. Falar um pouco aí como que a gente consegue ajudar nossos parceiros a atingir esses objetivos aí. Legal. Bom, pessoal, o bate-papo vai ser 1 hora. Tá? Isso vai ser um bate-papo, não vai ser um monólogo, vai ser uma coisa... Não vou ficar aqui conversando durante 1 hora e deixar lá para o finalzinho para perguntas e respostas. Ao longo dessa conversa aqui, a gente vai trocando ideia e vão subindo as perguntas. A gente vai tentar, ao longo dessa conversa aqui, responder as perguntas aí. Não vai dar para responder a todas as perguntas ao longo do webinar, mas ao longo da semana a gente vai respondendo a todos, porque são centenas de pessoas aí logadas nesse momento. Bom, até para dar um briefing e medir as expectativas. Vai ser um papo agora no primeiro momento, uma conversa um pouco mais ácida, colocar alguns dedos em algumas feridas do mercado e o que a gente acredita que uma empresa com uma estrutura que precisa implantar uma estrutura ágil tem que enfrentar alguns desafios. Esses desafios precisam ser colocados na mesa. Eu acho que a gente já passou por uma pequena onda e eu acho que agora a gente tem que ir para a fase 2. Eu acho que a gente tem que enfrentar alguns desafios aí e esses desafios precisam ser enfrentados. Legal? Então, no primeiro ponto, eu acho que a gente precisa olhar e a máxima é como uma empresa do tamanho do que as empresas aí do século XX, do século passado, e as grandes corporações não ser ágeis o suficiente, carregar esse monstro que elas se transformaram, competir com as famosas startups e as empresas que conseguiram já ser ágeis. Né? Como o elefante, como elas se chamam, conseguem se tornar ágeis e competir da mesma maneira. Como? De que maneira? Né? Então, não dá mais para fingir que fazer mais do mesmo vai conseguir levar para frente. Não tem mais como, né? Então, a gente tem que pensar em outros caminhos e realmente essa imagem eu acho que é o que tem que ficar e chamar atenção. É isso que está acontecendo no mercado. Então, são pequenos cachorros, não tem unicórnio, né? O unicórnio é muito fofinho, é muito bonitinho, mas eu acho que, cara, ninguém tá no campo de batalha ali, ninguém está na pista para brincadeira. Então, são elefantes querendo ser ágeis e tem jeito de fazer. Eu acho que tem como. E aí eu vou chamar algumas pessoas, além do Ângelo aqui para o bate-papo, e é uma galera que tem uma hora a cara, mas eu acho que eu gosto de trabalhar com fatos e dados e com modelos que funcionam. Em cima desses modelos que funcionam, o primeiro cara que eu vou chamar para um bate-papo vai ser esse cara aí que eu acho que todo mundo conhece, que é nada mais nada menos que o Jeff. E um fato que eu vou trazer para a mesa é a carta dele desse ano, que o Jeff Bezos usou para os acionistas da Amazon em 2019, para formar a visão dele do que foi a Amazon no último ano e para onde ele está seguindo. E por que eu uso a Amazon, cara? Ser ágil, e não é um buzzword, não é putz, bonitinho, né? Como eu coloquei na chamada, putz, será que ser ágil é fazer tudo mais rapidinho? Será que é só mais uma modinha, é mais uma marolinha? O que é, né? Será que é só mais um modelo de gestão? Será que é só fazer uma operação? Será que é só contratar diferente? Não, não é. Né? E por quê? Então eu estou trazendo a Amazon para a mesa, e principalmente essa carta, que é um modelo. O modelo, a cultura, o mindset e resultado. E olha que interessante. Ele começa a carta trazendo o resultado. E resultado é o que chama a atenção e é o que importa no final do dia. O cara, desde 99 a 2018, entregou resultado todos os anos. Nunca no negativo. E é isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. O cara sempre trouxe resultado. E mesmo assim, eu chamo a atenção para um segundo ponto que ele coloca aqui. Ó, vendedores terceiros estão atropelando a Amazon. E para valer. Ou seja, mesmo a Amazon sendo Amazon, mesmo com a cultura e mesmo com todo o know-how que a Amazon tem e criou, entregando resultado, vendedores externos estão atropelando o cara. Mesmo ele trabalhando na casa de bilhão,
Ou seja, o cara saiu de 1,6 bilhão em 10 anos, chegou a 117 bilhões. O time terceiro saiu de 0,1, foi para 160 bilhões. Putz, interessante, né? Como? Será que é só ferramenta? Será que é só modelo? Pô, o cara chama a atenção que o desempenho, como é que vendedores independentes conseguem ter desempenho muito melhor dentro da Amazon do que no concorrente primário dele, que era o eBay na época. Como que vendedores independentes conseguem crescer tão mais rápido dentro da própria empresa altamente complexa como a Amazon? Como que ele consegue fazer isso? Se os caras têm as mesmas ferramentas. Se a Amazon é a Amazon, que investe em dinheiro, investe em compliance, investe em tudo que eles têm que investir. É o fator humano. E é aqui que começa a cultura a funcionar. Então, o cara ainda ressalta, nós ajudamos os vendedores independentes a competir com o nosso próprio negócio. Nós desenvolvemos as mesmas ferramentas, ou seja, mindset. As ferramentas estão na mesa. São as pessoas que fazem o jogo acontecer. Legal? Num outro trecho da carta, e é onde eu ressalto, a gente gosta muito, né, das novas features, dos novos modelos, das novas tecnologias, do que a Amazon coloca na mesa para a gente, sempre traz de novidade. E a gente esquece que tem tudo por trás, um modelo por trás, né? E aí eu ressalto uma outra trecho da carta que diz: nada disso seria possível sem uma cultura de curiosidade e uma disposição para tentar coisas totalmente novas em nome de nossos clientes. Em nome dos nossos clientes. Ou seja, eu não faço porque eu quero fazer. Eu não estou tentando porque, putz, agora eu tenho que ser inovador porque eu quero ser inovador. Né? Aquela velha prática de agora eu vou colocar um All-Star branco, uma calça rasgada, um boné de aba reta, e vou falar que sou inovador, vou criar um lab e pronto. Não, cara, tem um cliente. Pensamento e escuta focado no consumidor. Tem um propósito, tem valor na mesa. Isso é cultura. Imaginando o impossível. Pô. E mais embaixo ele ressalta que, cara, mesmo eu sendo a Amazon, eu tenho um desafio de negócio. Eu preciso entrar no mercado offline. Um desafio de negócio aqui, ó. Mesmo eu trabalhando na casa de bilhão, eu não consigo entrar. Eu sou um player no mercado, eu sou zero, praticamente zero no físico. Como é que eu entro lá? Legal, né? Senti que primeiro eu precisava inventar algo que realmente encantaria os consumidores naquele ambiente. Eu não vou entrar no físico para ser mais um. Se for para eu entrar, eu tenho que entrar para trazer valor percebido, para encantar o meu cliente. Como é que eu faço isso? Eles precisam escalar. Ou seja, eu preciso ter na minha cultura a capacidade de assumir risco. Inovar não é simplesmente falar que eu sou inovador. Não é simplesmente, agora eu peguei um funcionário do meu time, falei para ele fazer um curso no MIT, coloquei uma mesa cheia de computador, comprei um monte de sensor e falei, agora eu sou inovador. Não, tenho que ter a cultura do risco. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente do que é isso, mas está muito claro aqui, ó, tudo que precisa ser escalado, incluindo o número de experimentos que falham. O tamanho das nossas falhas não estiver aumentando, você não está inventando a um nível que realmente ser transformador. Cara, tá aqui, ó, é o Jeff Bezos falando para um monte de acionista. Ou a gente tem a cultura de se transformar e assumindo risco, ou a gente não vai fazer nada demais. Nós vamos ser o mesmo dos mesmos. Então essa cultura tem que estar perene pela empresa. Isso tem que permear, e não dentro de um departamento, dentro de um lab, dentro de uma salinha escondido, lá no porão. Né? Aquela onda, aquela fase dos garages, acho que já passou. Inovação é feita na empresa como um todo. A Microsoft é um caso clássico desde nessa nova fase que ela vem surfando. Ela se reinventou de uns anos para cá e a inovação está perene dentro da Microsoft. E é isso, assumir novos riscos, se reposicionar. E está aqui, assumir riscos. Inovação é fluida, não é simplesmente um garage lá atrás. Isso começou lá atrás e foi bom lá no começo, né? E agora isso tem que ser permear dentro das empresas.
E o ágil tem que ser, tá nessa agenda. Ser flexível, ser ágil, está direcionado a essa agenda. E o mais legal, contratar e reter funcionários versáteis e talentosos que possam pensar como donos. Bom, gente, aqui é um ponto que é o seguinte. Digital, transformação digital, ágil, tem a ver com tecnologia? Não. Tem a ver com fator humano. Pensar como dono significa fluidez, significa assumir riscos, significa falhar, significa fazer a coisa acontecer. E é aqui que a coisa começa a acontecer e é aqui que a gente separa o joio do trigo dentro do mundo digital. Intuição e coração. Cara, as máquinas estão aí, as AIs vão vir por aí, vai ter muita coisa acontecendo. Então é o que eu falo para muitas pessoas, é assim, nós vamos ter empresas que vão continuar contando headcount. Contar headcount, vai ter um monte de gente por aí contando headcount. As empresas do futuro vão ter que aprender a contar heart count. Ter o coração das pessoas, trabalhar com intuição, é onde nós vamos conseguir fazer com que as empresas sejam fluidas, ágeis, inovadoras. E o cara chama de novo toda uma comunidade para cima, falando, pô, eu subi a régua, eu fiz o melhor para os meus funcionários, eu aumentei o salário, a hora mínima para $15 e, cara, eu otimizei. Vamos lá de novo, comunidade. Subam a régua aí, façam melhor e me chama de novo para o jogo. E agradece aos clientes e agradece todo o time a dizer com que os clientes deixem a gente trabalhar por eles. Então isso aqui, eu estou criando um cenário para dizer para vocês que tem uma cultura por trás, tem um modelo mental e tem todo um sistema funcionando orientado a um cliente, a um propósito de valor e a valor percebido. Sem esses pilares, esquece falar de ágil. Por que eu estou sendo ácido e por que eu estou trazendo isso daqui? Porque a gente precisa parar de algumas questões do mercado que eu venho falando e venho ouvindo, que é, waterfall agilizado. Eu peguei o GP, dei um curso de Scrum Master, pego o cronograma, eu já tenho 17 sprints prontas, eu coloquei numa mesa um grupo de trabalho e chamo de squad. Gente, essa fase eu acho que tem que acabar. E por que que tudo isso vem acontecendo? Porque nós estamos passando por alguns paradigmas, as empresas estão passando por alguns paradigmas, né? Então a gente tinha lá, as empresas foram construídas, né, dentro de uma escala de escala e escopo, velocidade, fluidez, previsibilidade, agilidade, organizações barreiras rígidas, fluido, né? Se você olhar o que a carta do Jeff e os paradigmas, você começa a ver os contrapontos aí. Comando e controle, empoderamento criativo. Lembra que ele falou ali do empregados com visão de dono? Empreendedorismo, intenção estratégica, propósito. Putz, cara, como é que eu não vou trabalhar sem propósito? O que eu vim fazer? Eu acordo de manhã, eu vou para a empresa, vou fazer o quê? Qual é o meu propósito ali, né? Vantagem competitiva? Sempre. Análise de dados para síntese do Big Data. Ou seja, por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu vou criar a Amazon Go? Simplesmente porque eu acho que é bonito fazer a Amazon Go? Não. Eu tenho que fazer algo que realmente endereça valor. Eu tenho que me diferenciar. O que meu cliente quer? Eu estou fazendo em nome dele. E aí, pô, qual é o paradigma de uma empresa, né? Por que minha empresa é assim? Por que eu não consigo ter uma cultura diferenciada? Cara, vou trazer outro cara para a mesa, que é o Eric Schmidt, CEO do Google. As empresas que provavelmente 80%, 90% de quem está nos acompanhando no trabalho são as empresas que foram construídas no conceito de Slow by Design, ou seja, planejadas e estruturadas para previsibilidade e aversão a risco. Simplesmente é isso. Nós fomos construídos, as empresas foram construídas para ser previsíveis e aversão a risco. Ou seja, eu tenho estoque, eu tenho que vender o estoque. Eu tenho que mitigar riscos, eu tenho que errar menos, eu não posso falhar. Outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa, pô, ganhar a cadeira de inovação, pô, a gente vai investir pra caramba em inovação, pô, eu fiz um curso, agora a gente está querendo criar uma esteira de inovação, tal, não sei o quê. O primeiro bate-papo que eu tive com ele, eu falei assim, pô, legal, bacana. Como foram os projetos do ano passado? Pô, os projetos do ano foram meio pesado. Teve 2 projetos que deram problema, a gente conseguiu entregar. Pô, e o que aconteceu com o time? Então, foi desfeito. A maioria das pessoas não estão mais no grupo. Pô, esquece a área de inovação, cara.
a sua cultura é avessa ao risco. Não vai rolar. A sua área de inovação não vai para frente. Então, é desse tipo de coisa que a gente tem que colocar na mesa, antes de pensar em qualquer coisa sobre ágil, sobre inovação, sobre transformação digital. Paradigma da cultura. Outro cara muito bom que ele tem no mercado, quem não leu o livro Sapiens, e ágil tem a ver com relação humana. Qual é a nossa capacidade de trabalhar de modelo flexível, do modelo ágil? É a nossa capacidade de construir rede. Né? Puta, é muito bonito falar que nós vamos trabalhar com Scrum, que nós vamos trabalhar em Squad. Isso significa trabalhar em grupo. Isso significa construir redes autônomas. Então, nós temos que trabalhar nesse conceito e não simplesmente falar, eu contratei body shop, coloco lá no contrato que se o cara não chegar às 8 e sair às 18, eu mando ele embora. Isso não é ágil. Isso não é um squad. Isso simplesmente é um contrato como tinha no passado atrás, baseado em ITIL, baseado em SLA. Nada mais, nada menos do que isso. E aí, se a gente for buscar no conceito lá do Tribal Leadership, é o conceito que nós temos 49% da nossa cultura e da nossa sociedade é baseado ainda no eu. Eu sou bom, eu domino, eu resolvo. Então, assim, a empresa inteira pode ter o fluxo que quiser, mas no final lá do processo do fluxo tem um botãozinho vermelho que diz que se eu não aprovar, nada acontece. Então, a gente tem lá os workflows nas empresas, não, vamos criar um workflow bonito pra caramba, mudamos a plataforma toda, mas no final tem um cara lá que se ele não aprovar, o fluxo não acontece. Que ágil nós somos? Que fluxo é esse que acontece? Né? Então, é o conceito aqui do paradigma do eu, do Jacob aqui. Né? Então, é eu, feito por mim, endereçado por mim, resolvido por mim. Então, como é que o ágil, como é que um squad vai resolver, né? Então é o PO que acha que resolve tudo. É o Scrum Master que resolve tudo. É o Dev que acha que resolve tudo. Então isso não é ágil. Isso não funciona desse jeito, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa colocar o dedo em algumas feridas e essa é a primeira parte desse bate-papo. E por isso que está acontecendo o tão famoso darwinismo que eu adoro tanto, que é a seleção natural acontecendo. Tudo isso que esse contexto que eu trouxe até agora, e que muita gente falava que não, pô, isso aqui é só uma marolinha, isso não vai, isso é só uma onda que vai passar, não. Cara, o darwinismo tá rolando pra caramba e já começou a acontecer. Tá aí, recentemente, no dia 22 de agosto, saiu os executivos que não têm noção nenhuma do que está acontecendo e estavam segurando a onda, estão começando. Né? O darwinismo simplesmente, né? As árvores começam a crescer, a água do mar começa a esquentar e aí, cara, a seleção natural acontece. E aí, para deixar esse papo um pouco mais tranquilo, é isso que está acontecendo. Então, assim, as jararacas passam a viver nas árvores na Amazônia. Legal. Muito bom. E aí, o rodapé ali embaixo. Répteis saíram do chão e intrigam os cientistas. Bacana, né? Fazendo um deparo aqui, quantos cientistas vão continuar ali com os mesmos métodos, com as mesmas ferramentas, com a mesma visão, vão ficar anos ali pesquisando por que as jararacas saíram do chão e foram para o topo das árvores. Quando os cientistas, daqui a alguns anos, chegarem a alguma conclusão de que por que elas subiram no topo das árvores, provavelmente elas já vão estar voando. É isso que vai acontecer. Seleção natural. O mercado está fazendo isso. Então, galera, a primeira parte era um pouco ácida, assim, gente, está na hora de acordar, está na hora de chacoalhar. Eu não gosto muito de discutir pessoas, eu gosto de fazer a seleção natural, o darwinismo acontecendo, e o mercado está pronto para isso. Então, no primeiro passo dessa nossa conversa, era isso. O que está acontecendo no mercado é este ponto. Colocar o ágil e prático não é simplesmente buscar atalhos. Como diz uma música do Rapa, muitos atalhos amplificam a distância. E é o que está acontecendo no mercado. Eu canso de escutar histórias tristes, porque ao invés de a gente buscar o caminho, dói um pouco no começo, mas é glorioso lá no final? Não, a gente está buscando muitos atalhos e isso está causando problemas. E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês. E aí eu vou perguntar para a Érica, nossa ajudante aqui, se a gente tem algumas perguntas nessa primeira
pausa do nossa... Para deixar mais tranquilo aqui a galera. Eu também respirar um pouco. Respira um pouco aí. A gente tem uma pergunta, sim. Alexandre Albuquerque, ele está falando: agilidade do governo. Como inovar e trabalhar com riscos e a necessidade de atender a 866? O governo trabalha com consultoria sem vínculo com os empregados criativos? Você sabe? Putz, governo. Governo é uma outra agenda. O governo ele precisa... tem uma agenda, eu trabalhei 2 anos com o conceito de cidades inteligentes e, cara, o governo ele tem que criar uma agenda paralela de governo. O governo precisa se abrir para isso, principalmente no Brasil. Eu acho que dá para fazer. Eu acho que tem gente muito boa no governo olhando para essa agenda aberta, assim, de OpenGov, de usar dados e usar plataforma e transformar as cidades e o governo em plataformas de desenvolvimento. O que falta é um pouco de incentivo para que isso aconteça, para isso deslanche. Tem muitas coisas acontecendo no bastidores, mas que não ganham audiência, né? Então, aqui acho que tem um tema extremamente relevante para discutir aqui. A gente pode passar horas falando sobre criatividade, sobre plataformas abertas e plataformas de como ser criativos para o tema governo. Incentivos não faltam, é difícil o caminho, é um pouco mais árduo o caminho para que isso aconteça, mas eu acho que tem sim e dá para fazer coisas assim no governo. Não sei se o Ângelo tem alguma opinião, mas eu acho que sim. Interessante também que a gente começa a enxergar algumas oportunidades para startups também, odiar esses problemas que o governo tem justamente de ser mais ágil, ter mais o senso de eu preciso estar muito mais próximo da população e criarem produtos que venham suprir essa necessidade. Talvez também tem mais oportunidade olhando por esse prisma, né? Mas o governo ainda está... A gente sabe que tem algumas mudanças que estão ocorrendo com esse conceito de popularizar os dados, etc. Então, é legal ficar atento que pode ser que a gente tenha startups focadas, criadas para atender essas demandas. Né? Isso aí. Legal? Vamos seguir por questão de tempo. Então tá aí. Vamos para uma segunda parte aqui. Bom, e aí, Bruno? Você fala assim, puta, legal, você colocou algum dedo em algumas feridas, deu uma chacolejada em alguns pontos e infelizmente tem que fazer isso. Eu não sou muito de refrescar alguns pontos. E nesse sentido, sim, não tem outro caminho. Infelizmente não tem outro caminho. Nós temos que seguir para o mundo ágil, ser flexível. E aí eu tenho uma questão que, assim, o ponto é, nós temos uma jornada digital para ser feita. E o grande ponto da jornada ágil e da jornada digital a ser feito é a sua capacidade de se adaptar ao caminho. Por isso, darwinismo. Quem vai chegar lá nessa jornada é quem consegue se adaptar. Eu trouxe aqui 4 grandes consultorias do mercado, aonde elas tentam dizer os caminhos para seguir lá. Como chegar e como implantar e como escalar o ágil. Nós aqui na Tivit entendemos de algumas maneiras. Sofremos de alguns pontos, aprendemos e temos a nossa maneira de implantar e escalar o ágil junto com os nossos clientes. E aí, eu acho que a gente ouve no mercado várias perguntas. Eu acho que todo mundo aí do outro lado deve ter perguntas nesse sentido de, tá bom, Bruno, como é que eu faço esse negócio acontecer, né? Então, como é que eu promovo a agilidade? Como é que eu coloco meus produtos e serviços, eu entrego para o meu cliente? Como é que eu atendo essas expectativas? Como é que essas tecnologias emergentes vão me derrubar? Eu vou para o Vale do Silício, abro um lab lá, levo todo mundo para lá, compro startup, esse negócio de design thinking com Lean, com Agile funciona, como é que eu faço isso acontecer? Isso passa na cabeça, acho que de todo mundo. Qual é o melhor caminho? Ou existem vários caminhos? Quais são? Para onde eu vou? Legal. Primeira questão que eu acho que a gente precisa entender é modelo. Primeira coisa que a gente precisa entender é modelo mental, mindset, cultura. Isso precisa ser colocado na mesa. Provavelmente, 100% das vezes eu escuto isso aqui. A gente até quer mudar, mas a cultura aqui é praticamente impossível de se mudar. Óbvio que é. Esse é o pensamento opcional. Você não vai mudar uma cultura inteira.
Não dá para mudar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 cabeças. É impossível, é impraticável. Esse é o caminho errado de você seguir. Agora, mudar o mindset, o como eu faço hoje, agora, amanhã, seu dia, isso sim. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer a partir de amanhã, o seu mindset. Esse é o primeiro passo. O que você faz hoje. Então, o que você faz hoje é o que vai começar a permear a sua cultura do amanhã. É isso que a gente precisa começar a fazer a partir de agora. É isso que a gente acredita e é isso que a gente divulga. Então, como é que eu saio de uma empresa cilada, de uma empresa baseada em burocracia, hierárquica, e vou para uma empresa orgânica, fluida, antifrágil? Uma empresa que se adapta, uma empresa orgânica. É isso que a gente tenta construir. Vou fazer sozinho? Não. É aqui que a gente começa a trabalhar em conjunto. Não existe varinha de condão, não existe mais um mágico que vai chegar com um produto pronto e falar assim, tá aqui, eu vou resolver 100% dos seus problemas. Acabou esse mundo. Isso é fato. Não existe mais esse cara. A gente vai aprender junto. Essa jornada, ela se constrói junto. Não existe mais aquele cara que vai chegar e falar, não, cara, se eu chegar para você um dia e falar, não, eu vou resolver 100% dos seus problemas, eu vou estar mentindo. Não vou. Nós vamos aprender junto, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua fase, cada um tem seu nível de maturidade, cada um tem a sua complexidade e o seu cliente lá no final do dia. O que nós temos que discutir é o que e onde, qual é o propósito, qual é o valor percebido e de que maneira nós vamos chegar lá. Esse é o ponto que nós temos que discutir. Pensando nisso, nós arquitetamos a nossa área de digital de uma maneira, de uma abordagem onde eu consigo entregar para cada fase, para cada empresa, de uma maneira simples, rápida e objetiva, gerar valor percebido de uma maneira tangível, de um modo muito rápido. Esse é o ponto. Escalando produtos ou programas estruturados para a transformação digital, implantando ágil dentro dessas empresas. É nessa maneira que a gente trabalha. Então, eu não vou trabalhar de uma maneira produtizada. Não, é programa. Ou eu vou estar lá em cima fazendo uma experimentação, ou nós vamos estar trabalhando no modelo mais profundo. Mas cada um de vocês estão numa fase, e a gente tem que respeitar isso no momento, ou tem alguma dor específica, ou um desafio de negócio. Nós vamos falar de tecnologia? Não, nós não vamos falar de tecnologia. Vamos falar de desafios de negócio. É aqui que eu entrego o valor percebido. Propósito no final do dia. E por onde a gente começa? Primeiro, trabalhar por propósito, por foco, criação de um propósito, de uma aspiração, onde a gente quer chegar, né? Como que a gente consegue engajar? Pragmatismo. A gente tem que estar fudido improviso. Como que a gente vai chegar lá? Microcultura e polinização. Aqui está o segredo. Squad por squad, meu amigo, é um grupo de trabalho de pessoas sentadas numa mesa, perdidas. Isso daí qualquer um faz. A gente acredita muito em microcultura e polinização, trabalhando através de cadeias de valor. É aqui que mora o segredo da coisa. Customer centric, sim. Nós trabalhamos orientados a value stream mapping, a empatia, olhando para as pessoas, fazendo a gestão das experiências e sempre olhando lá para o cliente. Tem que ter alguém sendo a nossa estrela norte. Não adianta, eu não vou fazer um squad orientado a bug de ferramenta. Isso não é um squad, isso não é um propósito. Isso não é ágil. Isso não é digital. Isso é mais um grupo de trabalho orientado a resolver bugs de ferramenta. Isso é um modelo tradicional funcionando, que a gente dá um tapa e diz que é um squad para falar que é moderno. Otimização em escala. Otimizar, sempre procurar otimização. Aqui é o Lean funcionando. Como que eu busco performance? Como que eu sempre tenho que buscar a melhoria contínua? O PDCA. Cadeia de valor. Aqui é o que eu faço a polinização acontecer. Eu tenho que buscar o fluxo de valor, porque eu tenho um cliente lá na ponta esperando uma entrega de valor percebido. Se eu não trabalhar numa entrega de valor percebido, então se eu tenho um squad que não tem uma meta, que não tem um propósito, como que eu entrego valor percebido? Eu simplesmente vou estar entregando feature por feature. E feature por feature qualquer grupo de trabalho entrega. As diferenças começam aqui.
autonomia. Um squad sem autonomia é simplesmente um grupo de trabalho, como nós tínhamos antigamente, implantando OKRs e KPIs, onde esse grupo define, esse grupo é autônomo para definir para onde ele vai e como ele vai entregar, e como ele vai se gerenciar, e como ele evolui entregando valor, agregando ganhos e performance ao longo do tempo, olhando para os objetivos estratégicos daquela companhia. É assim que o ágil flui dentro das empresas. Game pessoas. Qualquer um dentro desse grupo precisa ter um lugar para discutir e todos precisam saber o que está acontecendo, todos precisam saber qual é o valor que todos estão gerando. O PDCA tem que acontecer em algum lugar, né? Riscos. Cara, nós temos que assumir riscos. Todos precisam assumir riscos e as falhas são bem-vindas e todos têm que estar compartilhando que, cara, vamos falhar. E a gente tem que assumir que a transformação está na falha. E as empresas hoje em dia têm duas agendas. Transformação digital impõe duas agendas para todos. Ou você vai otimizar, ou você vai se transformar. Ou você está numa agenda de otimização, de melhoria, de experiência de usuário, de otimização de recursos, ou você está procurando fazer a transformação do seu negócio, procurando novos meios de monetização, novos joint ventures, novos spin-offs, novas maneiras de buscar transformar o seu business. Essas são as duas grandes agendas. Sem riscos, você não está nenhuma e nem na outra. E transparência. Um dos pilares dessa nova agenda é a transparência. Todos precisam ter a mesma informação, todos precisam ter autonomia para fazer o fluxo acontecer. Legal? Aqui um pouco dos nossos 3 grandes ofertas, e aqui eu não vou gastar muito tempo nisso, e aí quem tiver um pouco de interesse em saber como é que a gente endereça, quais são os produtos, as práticas que a gente usa, a gente pode discutir isso depois. E aqui, como que a gente chega nas visões, como que a gente roda um Inception. E aqui a gente faz um pouco de piada de PDCA japonês e um pouco do PDCA brasileiro, né? O que a gente precisa fazer planejamento, né? O D de demora um pouco mais para executar. O C, dá uma conferida se está andando ali, vamos lá, né? Vamos dar aquele tapinha. Apaga incêndio, né? Quem não apaga incêndio? Quem não falou, né? Que a gente é sempre bombeiro, né? TI, a gente sempre está no bombeiro. Aqui é um pouco do modelo que a gente usa de respiração, transpiração, aterrissagem e execução. Né? É um modelo que a gente usa sempre para começar a rodar os nossos times. Um pouco do nosso macrocronograma do nosso Inception para Digital Transformation, antes de colocar o ágil para acontecer. E aí tem toda uma jornada acontecendo, em todo um fluxo de trabalho. Cara, a gente adora indicador, e aí depois o Ângelo vai mostrar algumas coisas acontecendo, o DevOps e o Azure lá, onde a gente consegue buscar esses indicadores, esses ciclos acontecendo. Cara, dado para todas as informações, a gente não achismo, achar por achar, eu vou ficar com o meu. Né? Ele acha, eu acho, eu prefiro então a minha opinião. Né? A gente é muito em cima de indicador, né? Learning Metrics, sempre ágil é baseado em Learning Metrics. Tá aqui por quê? Né? Achar por achar, eu vou perguntar para o dado. O que o dado sempre vai me dizer? Eu confio no dado. Né? Entre o achismo, eu prefiro ficar com a minha informação. Como é que a gente roda uma célula de experimentação? Pô, mas eu só queria experimentar, como é que eu faço essa coisa acontecer? Então, a gente tem aqui modelo de escalar, como é que eu falho certo, como é que eu gerencio o risco, como é que eu faço esse modelo acontecer, onde são os gates que eu posso jogar fora e mitigar os riscos, como é que eu faço o enriquecimento, como é que eu tiro e mitigo as falhas. Aqui estão os pontos, aqui estão os gates, e aqui está um modelo que a gente consegue mitigar isso e entregar valor rápido, prototipar rápido, fazer a descoberta e entregar valor percebido numa escala muito rápida. Legal? Tá, mas e aí? Como é que eu faço a microcultura acontecer e como é que eu faço a polinização? Pô, eu posso começar com o squad? Posso. E a partir desse squad, eu começo a fazer, sempre trabalhando em fluxos de valor,
e eu começo a fazer a polinização acontecer através de squads, sempre olhando uma cadeia de valor. Ou seja, eu não vou colocar squads espalhados pela empresa sem que ela esteja trabalhando numa cadeia de valor, porque sem eu estar numa cadeia de valor, eu não consigo fazer com que essa cultura se perene pela empresa. Porque eu não consigo fazer com que eu entregue o valor percebido no final para quem? Para o cliente. É aí que está a diferença. Então, quando eu trabalho no value stream, eu consigo rapidamente mostrar valor percebido. E é aí que a coisa fica diferente. Né? É nesse ponto que a coisa começa a acontecer. E aqui está a OBEA, ou seja, aonde está tudo sobre aquele value stream, sobre o projeto, sobre o ágil. Tem que estar num lugar, todos precisam saber. Então, assim, não é o Bruno é o responsável pelo projeto. Não. Se alguém da companhia precisa saber sobre o projeto, cara, passa sobre qualquer pessoa do time, vai até a OBEA e lá vai estar todas as informações sobre o projeto. É menos eu, mais nós. Por quê? Aonde nós queremos chegar? Numa empresa fluida, numa empresa líquida, numa empresa adaptável, ela começa a criar o que nós chamamos de Exponential System Dynamics, que significa o quê? Eu quero ter uma empresa que consiga responder às mudanças sistêmicas do ambiente. O que isso significa? A gente acha que essa agenda digital ela é perene. Não, eu já estou estudando já o pós-digital. Os próximos, a gente acha que essa agenda Digital Transformation ela vai ser ad eterno. Não. Os próximos 10 anos, acabou. Já vai vir o pós-digital. E se você não se adaptar muito rápido, você vai sofrer de novo. Quando você consegue colocar um sistema exponencial e dinâmico, você começa a se transformar nesse time aqui, por exemplo, que foi o time da Red Bull Racing, que bateu o recorde há pouco tempo, 1 minuto e 51 para fazer a troca, o pit stop. Aliás, desculpa. 1 segundo e 91 milésimos para fazer a troca, o pit stop. 1 segundo e 91. Pit stop mais rápido da história. Isso é colaboração? Não. Porque a colaboração é falha. Se eu não colaborar com o time, acabou. Tropeçamos, caímos. O que eu preciso buscar para ser adaptável, para ser fluido, para ser líquido? Eu preciso ter um time adaptável, escalável e autogerenciável. Eu preciso ser coordenável. Eu preciso buscar coordenação. Então, eu preciso sair de times menos colaborativos, mais coordenáveis. 100% alinhados à coordenação. Colaboração é frágil. A coordenação está baseada no eu, está baseado lá naquela estrutura, ainda do que eu sou bom. Nós trabalhamos em grupo, mas eu sou bom. Eu sou o último a apertar o botão. Quando eu trabalho numa coordenação, eu sou antifrágil. Todo um sistema trabalha por mim e eu me adapto muito rápido a uma falha. Então é aqui que no final do dia, quando eu coloco todo esse sistema ágil para funcionar, eu crio um sistema dinâmico, exponencial, aonde eu faço uma empresa fluida acontecer. Então é aqui que a gente quer chegar. É aqui que a gente quer levar as empresas a se tornarem umas empresas que tenham sistemas dinâmicos fluidos, antifrágeis, extremamente adaptáveis a esse mundo fluido e líquido que a gente hoje tem no mercado. E aí, voltando lá no passado, poder não é nada sem controle. Eu vou passar a bola aqui, que eu já falei bastante. E antes disso, claro, lógico, a nossa amiga aqui, Érica, acabou de dar um puxão de orelha, dizendo que nós temos perguntas. Érica, por favor, as perguntas. Vamos lá, a gente não vai conseguir responder a todas, mas... Depois eu vou, lembrando, depois eu vou pegar todas as perguntas, eu vou responder por e-mail a todos e bate-papos e tudo mais. Primeiro, tem muita gente perguntando do material, a gente vai disponibilizar depois por e-mail, no e-mail de agradecimento que eu vou mandar. Eu tô com uma pergunta aqui do Gustavo Maciel. O que você consideraria uma quebra de paradigmas entre aversão aos riscos e conviver com os riscos por implementar métodos ágeis? Conviver com o risco. Isso. Olha, risco depende muito de cultura. Tá? Cada empresa depende do que é conviver com risco dentro da sua indústria. Lógico, uma coisa é conviver com risco dentro do mercado financeiro, outra coisa é conviver com risco dentro, por exemplo, de uma indústria química. Né? Então, a gente tem que olhar muito para esse cenário. Lógico que dentro de cada projeto você tem que mensurar e tentar mitigar cada vez mais o risco, mas olhando para... Você tem que sempre, dentro do conceito,
aonde eu quero chegar, o que eu tenho que mitigar e qual é a contramedida que eu tenho que executar para chegar naquele ponto. Aqui está a questão. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, qual é o desafio de negócio que eu tenho? Quais são os riscos? Então, bom, se eu tenho, aonde é o propósito? Aonde eu quero chegar? Quais são as contramedidas que eu tenho que tomar para chegar ali? Aqui está a questão. Né? Então, esses são os pontos que a gente tem que ver. E o que eu posso conviver? Tem riscos que são riscos e acabou. Cara, eles vão existir. Tem negócios que a gente não tem... Cara, são riscos e acabou. Eles estão ali, estão na mesa, e não tem, a gente vai ter que conviver com eles. E a gente vai ter que conviver com eles durante anos. Então, por exemplo, mercado financeiro. Existe um grande problema no mercado financeiro, por exemplo, que são os desbancarizados. São 40% do mercado brasileiro é desbancarizado. Beleza? Por que ninguém entra nele? Porque tem um risco na mesa enorme em cima disso. Ninguém ainda quis comprar esse risco. A hora que alguém comprar esse risco e achar um meio de conviver com esse risco, vai acabar. Mas está todo mundo convivendo. Entendeu? Então, assim, é achar contramedidas. E sempre pensar assim, aonde eu quero chegar com esse risco? E fazer gates de melhoria contínua. Sempre buscar melhorias contínuas. E nunca tentar matar o risco de uma só vez. Sempre fazer melhorias contínuas. Acho que é por aí o caminho. Tem mais alguma? Temos sim. A pergunta do Alexandre, ele quer saber como ter métricas de avaliação de squads ágeis. Como ter métricas? Como ter métricas. E ainda mais em um processo que é tão subjetivo. Uma pergunta ousada aí para você. Olha, eu acho que assim, eu gosto de métricas. Primeira métrica que tem de squad, eu gosto da métrica do lead time. O que é o lead time? E aí, depois eu acho que o Ângelo vai conseguir ajudar melhor nisso quando ele pegar aqui na ferramenta, que você vai precisar de ferramenta. Eu adoro Learn Metrics, né? Mas lead time é desde lá da concepção da ideia inicial até a release. Quanto tempo é uma métrica de velocidade? Quanto tempo eu estou levando desde que aquilo saiu uma ideia até ela foi uma entrega? Isso a gente chama de lead time, é uma métrica de velocidade. Quanto tempo eu estou levando? Depois eu tenho uma métrica chamada cycle time. Desde que ela caiu aqui e eu estou trabalhando nela para ela entrar numa sprint até a release, quanto tempo eu estou levando dentro do meu ciclo? Cycle time, que saiu da mão do PO e virou release. É uma métrica de ciclo. Ou seja, quanto eu estou levando dentro desse ciclo. Uma métrica básica de uma sprint, o burn down. Como que eu estou no burn down? Quanto que eu estou de uma sprint para outra? Eu estou indo bem ou estou indo mal? Tem que ter uma métrica de burn down. É o básico que qualquer Scrum Master precisa ter, uma métrica de burn down. Métricas de qualidade, DOT, DIRT, né? Assim, definição de pronto, definição de ready. Você precisa ter bugs. Eu estou entregando em produção. Eu estou entregando com qualidade, quantos bugs eu entreguei ou não entreguei. Então, assim, dá para ter várias métricas aí que a gente pode olhar. Mas acho que no primeiro momento, que eu estou vendo que eu acho que você está começando a rodar esse modelo de squad, eu acho que essas são as primeiras. Acho que a principal seria o burn down, né? Capacity, você olhar para o seu capacity, olhar como que você está mensurando o seu time, quanto de carga, quanto de histórias você está colocando aí dentro pro seu grupo avaliar. E o Azure, aí o Ângelo vai ajudar muito você, como você metrificar isso, como criar seu burn down, e depois você começar a olhar para lead time, cycle time, eu acho que vai te ajudar bastante nisso aí. Beleza, Érica? E aí, questão do Power is not without control, eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo Ângelo, para que ele possa pilotar e mostrar para vocês um pouco de como ter uma ferramenta que possa controlar e gerenciar tudo isso daí para vocês. Obrigado, Bruno, valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, a gente falou muito na questão de pessoas, né? A gente falou muito na questão de cultura, né? A gente vai falar de DevOps, tem tudo a ver isso daí, né? O que é DevOps, o porquê que ele é tão importante para a gente ter uma qualidade ágil boa, ter uma saúde dentro da nossa empresa boa, né? DevOps nada mais é do que a união de pessoas, processos e produtos, né? E o ponto crucial, o coração aqui é pessoas, né? Se você não tem pessoas com
com esse objetivo, com essa noção de que é necessário a gente se transformar rapidamente, de evoluir rapidamente, de testar, de falhar, de cair, levantar, e principalmente ter a segurança de que ela pode falhar, que nem o Jeff Bezos falou lá, né? Pô, se você está falhando pouco é porque você está investindo pouco. Tem muita empresa que tem medo disso daí, né? Que as pessoas têm medo de arriscar porque ela sabe que se ela falhar, vai ser mandado embora, né? Isso é algo que é muito comum. Só que só alcança o objetivo quem coloca as coisas, né, para valer, né? Que coloca o dedo na tomada, né? É o que a gente fala. Então, nosso conceito aqui é falar sobre a questão de DevOps, como algumas ferramentas que a gente tem dentro da Microsoft conseguem te ajudar nessa escalada aqui, né? Uma coisa interessante, quem tem esse conceito, quem já atua com isso enraizado dentro da sua empresa, ela tem, por exemplo, um ciclo de deployment de 46 vezes mais frequente do que uma empresa que não tem. Você consegue entregar mais valor no final do dia, isso é a coisa mais importante, né? O slide fala, né? A parte você une esses 3 pilares, pessoas, processos e produtos, para quê? Para você entregar valor ao seu usuário. Certo? É por isso que você tem essa junção, né? Se você não alcançar esse objetivo, né, talvez a métrica crucial, o coração de todas as métricas é o sorriso de felicidade do seu cliente no final. É o valor que ele percebe, né? Então, como que a gente vai começar a alcançar isso, né? Então, as empresas que já têm esse conceito, ela consegue ter um time to market mais rápido, né? Uma mudança muito mais rápida. Se você tem, por exemplo, um serviço de venda de produtos e que, de repente, ainda utiliza um conceito antigo para gerenciar, o que acontece quando o youtuber, por exemplo, fala de alguma marca, fala de alguma coisa que você vende? Como é que você consegue fazer, por exemplo, uma landing page específica para dar uma resposta mais rápida para todo mundo falando sobre aquele produto, né? Você consegue fazer isso com quanto tempo? E quanto tempo você consegue colocar isso na rua? Você consegue precisar de uma semana para abrir um pull request, para abrir uma gestão de mudança, para abrir, para fazer todo aquele processo de gerar o código, enfim, tudo isso leva tempo. Então, às vezes, se você está estruturado para se preparar pelas essas mudanças, você consegue atingir muito mais rápido, né? O Azure DevOps é uma ferramenta que a Microsoft tem, né, onde ela tem vários pilares que vai conseguir te ajudar dentro de todo esse fluxo, né? Desde a parte de boards, desde a parte de pipelines, na qual eu faço o que a gente chama de integração contínua, integração e deployment contínuo, né? Que é você entregar seu código com qualidade e gerenciar a codificação, né? Gerenciar toda a gestão de código propriamente dito, além da parte de repositórios, que a gente trabalha com Git, com pull request, etc. A parte de gestão de testes, a parte de gestão de artefatos, né, onde você consegue armazenar numa rede privada todos os pacotes que você tem. E falando na parte de boards, que é o que a gente de pipelines, que é um dos corações que a gente tem dentro do Azure DevOps, é algo totalmente aberto e extensível. Então, se a sua empresa trabalha com qualquer tecnologia, seja ela Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Android, iOS, você consegue utilizar essa plataforma para compilar a sua aplicação, para você rodar testes e dar um feedback muito mais rápido do que está acontecendo. Isso, às vezes, pode ser feito até por uma linha de comando, por um bot dentro do Slack, ou por alguma trigger que, a partir do momento que alguém coloca uma nova funcionalidade no código e manda para o servidor, automaticamente a gente compila tudo isso daí. E a gente consegue entregar isso aí em containers, em Kubernetes, enfim, em todos esses serviços, essas plataformas que são escaláveis, que são feitas justamente para dar um poder computacional muito mais rápido, muito maior, de forma muito rápida, para que você alcance de fato, coloque aquela feature no ar o mais rápido possível. A parte de board é uma coisa interessante, você tem umas ferramentas que, desde de Kanban, gestão de backlog, já tem os conceitos de Scrum já prontos dentro dela para você utilizar. E essa ferramenta ela começa também a te dar vários insights, te dar várias métricas do que está acontecendo. E o mais legal de tudo isso é que ela é totalmente plugável. Você consegue obter informações dentro dessa ferramenta e montar o seu relatório, montar o seu dashboard baseado naquilo que você acredita que seja o melhor. Você consegue, inclusive, cruzar dados com outras ferramentas, cruzar dados com outros relatórios e montar específico do que você precisa. Ou se você já utiliza uma ferramenta para fazer essa gestão, não tem problema. Quando a gente fala que são pilares, esses pilares não obrigatoriamente eles são dependentes, né? Você pode trazer a sua ferramenta de gestão de backlog e você consegue conectar dentro do Azure DevOps sem problema nenhum. A parte de repositório, aí a parte mais de código, na parte mais técnica, a gente tem o Git, que é praticamente o controle de versão que dominou o mercado, e ele dominou pelo simples fato de ser muito melhor, de ser pensado em trabalhar em time, de ser pensado em trabalhar de maneira contínua, de maneira rápida, de maneira flexível, né? Você já tem isso daí dentro.
Parte de testes, importantíssimo isso daqui, né? A gente precisa testar, a gente precisa ter valor do que está sendo, da qualidade de código que está sendo entregue, né? A gente, por mais que a gente vai testar, que a gente vai falhar, mas a gente tem alguns cenários que a gente precisa garantir que o que está sendo entregue com qualidade. Outra parte é a questão de artefatos, que são as suas bibliotecas, todos os componentes que a sua empresa utiliza, eles podem ser armazenados de uma maneira segura, interna, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, digamos assim, né, para que não seja exposto para a internet. A não ser que você trabalhe num produto que seja open source, você também consegue expor isso daí, mas esse é um cenário ideal para empresas corporativas que precisam desse tipo de ferramenta. Outra coisa interessante é que o Azure DevOps ele é baseado em pilares, e esses pilares se integram sem problema nenhum com outras funcionalidades. Você pode entregar com a AWS, com Google, Docker, Apple. Se você precisa desenvolver para iOS, você precisa ter um par de máquinas Apple para compilar, buildar as suas aplicações, você tem dentro do Azure DevOps. Kubernetes, Linux, enfim, não importa qual que é o ambiente que você esteja, você consegue utilizar os pilares internamente sem problema nenhum. Ok? Deixa eu agora só mostrar aqui uma demo para vocês. Vamos lá. Esse aqui é um portal que a gente tem dentro do nosso Azure DevOps. Eu vou entrar nesse Smart Hotel 360 aqui, certo? Uma das primeiras coisas que a gente tem é a parte de dashboards. Essa parte de dashboards traz um monte de informações. Deixa eu ver aqui, carregando aqui. Opa, não está configurado esse widget. Mas, enfim, eu tenho uma porção de números, como o Bruno falou, eu consigo montar, eu consigo gerenciar todas essas partes de blocos, né, de widgets, baseado em informações que eu precisar dentro do meu dia a dia de desenvolvimento. A velocidade que a gente está entregando as sprints, eu consigo criar queries para mostrar e renderizar aqui conteúdo do que está sendo feito, quantos bugs foram gerados, burn down, burn up que a gente tem, você consegue ter tudo. Isso é um dashboard padrão que você consegue criar sem muita dificuldade. Algumas coisas ainda não estão aqui porque a gente não fez build nem nada, mas a gente pode ter esse tipo de informação da melhor maneira que a gente precisar. Os casos de testes foram implementados, enfim, você consegue fazer muita coisa aqui. Geralmente, esse tipo de dashboard, ele é colocado, por exemplo, numa televisão, né, e você fica dando refresh lá a cada 10, 15 minutos, ou do tempo que você precisar, para saber justamente o que está acontecendo. E você pode criar o seu próprio dashboard baseado naquilo que você necessitar. Então, cada time pode ter a sua gestão. A parte de boards, a gente tem toda a configuração de tasks, de epics, de bugs, o que está sendo em progresso, o que não está. Você consegue criar as suas sprints e gerenciar. Se você curte trabalhar nesse modelo, você consegue montar a questão das suas sprints, você consegue saber o que está acontecendo, seu time tem a visão do que está andando, do que não está andando. Você consegue, inclusive, gerar próprias consultas, né, manualmente aqui, para mostrar, por exemplo, vou colocar aqui work item de algum tipo, de alguns estados, rodar, por exemplo, eu posso falar que o work item que esteja no status, deixa eu só diminuir aqui, fechado, por exemplo, eu quero mostrar todos os work items que estão fechados, aqui para você, e eu consigo montar uma query. Opa, desculpa, voltei aqui. Closed, e eu consigo mostrar aqui para você tudo aquilo que foi fechado ou tudo aquilo que estiver aprovado. Essas queries você consegue extrair relatórios, ter métricas do que você precisa, expor isso para a sua equipe e fazer acompanhamentos mais perto do que está acontecendo no seu dia a dia. Outra coisa é a gestão de código. Uma das coisas que a gente preza muito é a questão de qualidade, né? Do que a gente está sendo feito. Uma coisa ideal é para a gente trabalhar, por exemplo, com pair programming, né? Duas pessoas atuando na mesma feature, ali desenvolvendo uma do lado da outra, dando opinião, criticando o código que está sendo feito, propondo melhorias, criando, por exemplo, testes e POCs para saber qual é a melhor forma como a gente resolve. E um dos conceitos também que a gente tem é a questão de pull request. O pull request nada mais é do que uma solicitação de inclusão de uma alteração do meu código dentro da minha base de código principal. Isso seria aqui, a gente está falando de branch, uma master, né, onde está o meu código, por exemplo, é o que está em produção,
e eu quero colocar um trecho de código dentro desse código que já está em produção. Só que eu preciso ter uma aprovação que ela pode passar por análises de outras pessoas do meu time que vão me dizer, por exemplo, se aquele código está aderente às condições que a gente determinou como sendo código válido, né? Então a gente pode conversar e a gente pode ter ferramentas que analisam a saúde daquele código, e aí você pode aprovar ou não se essa alteração vai ou não para a produção. Isso é muito importante, isso também precisa de uma maturidade muito boa do time, porque é nesse momento onde a gente vai discutir se aquele código que você escreveu, ele está apto, né? Então, aqui a gente já faz um filtro para saber se a nossa base de código ela tá boa ou não. Outro ponto que a gente pode fazer na hora de compilar nossa aplicação aqui na nuvem, executar uma sequência de testes que garantem ou não que aquele código está coeso, que aquela feature que eu estou adicionando, que aquela funcionalidade não quebrou nada. A gente vai mostrar algumas coisas que funcionam. Isso é uma coisa importante também, né? Tudo isso que a gente está falando são processos que a gente consegue configurar justamente para a gente poder dar essa autonomia para a equipe decidir o que é o melhor dentro das condições que ela precisa ali ter para entregar um software de uma maneira rápida, né? E de uma maneira com qualidade boa. Então aqui eu vou aprovar, né? Aqui no caso só tem eu mesmo, então eu aprovei meu próprio pull request, mandei para a base, e a gente depois tem todo uma análise, né, do código que foi incluído. A gente consegue fazer depois comentários sobre esse código. A gente não vai muito a fundo nisso, né? Mas o que a gente pode dizer é que eu consigo controlar meu código, eu consigo ver, por exemplo, todas as features que foram entregues, tudo que está sendo manipulado e a qualidade do que está sendo rodado dentro dessa ferramenta, ok? O próximo passo é o que a gente chama de pipeline, que é onde a gente vai fazer todo o nosso build e todos os nossos testes unitários, né, aqueles códigos que a gente escreve para testar, eles vão passar por aqui. Então, eu posso rodar um pipeline aqui automaticamente, né, como eu já rodei aqui, ou eu posso falar, por exemplo, que esse pipeline, ele é ativo, ele é ativado a partir do momento que eu colocar um código novo dentro da minha master. A minha master é a base de código padrão, raiz que eu tenho lá, onde eu vou publicar isso daí para produção, por exemplo. Então eu posso falar o seguinte, bom, eu mandei meu código-fonte para o meu servidor. Meu servidor rodou os testes unitários e passou, certo? O pull request foi avaliado pela minha equipe interna e foi aprovado. Então, automaticamente, por favor, faça o build dessa aplicação e faça a publicação disso. O que é uma coisa interessante? Imagina que, num determinado momento, a equipe de marketing peça para a gente fazer uma alteração numa landing page nossa, colocando algum tipo de informação, algum tipo de consulta ali, que eles acharam que vai aumentar para a gente a venda naquele período de 2 dias, porque de repente um youtuber ou alguma pessoa famosa fez alguma propaganda, enfim. Qual que é o tempo que eu levo para colocar essa aplicação no ar? Quanto tempo você demora? Se a gente tem um fluxo de trabalho contínuo baseado em entrega de valor, e isso foi julgado importante dentro da nossa equipe, a gente consegue, no processo todo como esse, desde compilar e entregar o produto, colocar no ar de uma maneira muito rápida. Entendeu? Vou salvar aqui, vou entregar e vou já colocar para compilar. Vocês vão notar aqui que ele vai começar a iniciar a compilação. Isso demora alguns segundos porque eu estou com a versão gratuita disso. Ele não é uma versão que está atrelada à minha conta principal, mas a gente já tem aqui, por exemplo, uma versão entregue, né, compilada, e aqui todos os passos que eu preciso compilar, etc., já estão todos feitos aqui. Né? A gente não vai entrar muito em detalhe, porque alguns passos de compilação demandam configuração, e essa configuração ela não é complexa, né? Existe até ferramentas já prontas para fazer isso daí para você. Mas eu consigo, basicamente, criar uma estrutura no qual eu falo o seguinte, eu vou buildar meu site, que é baixar o código-fonte dele, fazer a compilação, publicar, etc. Então, esse é um dos pontos que a gente acaba tendo dentro do nosso Azure Pipeline. Outra coisa interessante aqui que é a questão de releases. Né? O que é a questão de release? Bom, dado que já foi compilado, testado, validado pela equipe, eu posso fazer essa publicação, certo? Essa publicação ela também pode ser automática. Ela também pode entregar para você baseado em algum tipo de informação que a gente precise, como, por exemplo, ser ativada, aqui, deixa eu colocar aqui, ativada pela integração contínua, né? Eu posso falar que ele vai baseada também
numa build master e automaticamente ir para a produção. Eu também posso escolher dessa maneira, ou como eu posso fazer baseada numa aprovação de alguma pessoa responsável pela qualidade, alguém de testes que validou, verificou. Eu consigo, inclusive, ter alguns stages aqui, alguns passos que eu posso ter antes de colocar em produção, como, por exemplo, colocar num ambiente de stage, no ambiente de homologação. Eu posso adicionar mais de um ambiente aqui e falar para ele, onde que eu vou publicar esse ambiente. Isso aqui é uma coisa sensacional, porque imagine que a sua equipe de teste, ou equipe de marketing, quer fazer algum teste específico com uma parte específica dos seus assinantes. Eu posso criar, de repente, um ambiente totalmente apartado do meu ambiente padrão, publicar essa minha aplicação dentro desse ambiente e fazer algumas análises para eu entender, como se fosse um teste AB aqui, por exemplo, né? É possível. E de repente eu posso colocar isso em homologação, validar com algumas pessoas e depois só fazer o switch disso aí, o swap disso daí, aperto o botão, aquela versão que já estava validada, treinada e testada, eu coloco ela como versão principal. Então a gente consegue fazer várias coisas interessantes com essa abordagem aqui. No final, deixa eu só cancelar aqui, fechar aqui. No final, o que a gente tem de resultado aqui? Esse build, esse release aqui, ele está fazendo toda a nossa publicação dentro do Azure. Novamente, isso não é obrigatório, tá? Você consegue colocar essa aplicação onde você quiser. Nós estamos utilizando o Azure aqui de maneira simples, então eu estou fazendo a publicação de todos os meus recursos de uma maneira scriptada, né? Se você for analisar, tem um conceito novo chamado de infraestrutura como código. A gente tem aqui essa definição de infraestrutura armazenada dentro do nosso código-fonte, onde eu vou dizer o que eu preciso fazer, quais são as funcionalidades de nuvem que eu preciso ter, né, serviço de nuvem que eu preciso ter para essa aplicação rodar. Então eu tenho toda a parte descritiva aqui de parametrização, de configuração, o que eu vou usar, o que eu não vou usar. E quando eu faço o meu release, e aqui eu já tenho um release pronto para a gente, o que vai acontecer? Ele vai vir dentro do meu Azure e vai gerar toda a minha infraestrutura. Tudo isso de uma maneira rápida. Se a infraestrutura já existir, ótimo, ele vai atualizar. Entendeu? Se não existir, eu posso criar uma nova infraestrutura. Aqui ele me criou num grupo de recursos chamado website, mas olha que coisa interessante, eu poderia ver aqui, por exemplo, nas minhas variáveis, e montar um outro grupo de recursos para algo muito específico. Então, eu começo a dar autonomia para a minha equipe, que faz toda a gestão de publicação, de gerenciamento de aplicações, a montarem ambientes separados que vão atender a necessidades específicas. Essa autonomia, ela é muito boa, principalmente quando você quer fazer testes, quando você precisa subir ou descer um recurso rapidamente, para você fazer validações que hoje em dia são complexas para você fazer quando você está amarrado, por exemplo, num ambiente que não tem nenhum tipo de autonomia, nenhum tipo de flexibilidade, que você precisa abrir um change request, tem que esperar alguém aprovar esse change request para disponibilizar uma máquina para você, para que você, quando vá publicar sua aplicação, você perceba que as portas XYZ do seu firewall não está ativada para você mandar. Então, todo esse fluxo já passou quase uma semana. Aqui é só mudar uma variável que ele já vai armazenar todo esse meu código-fonte dentro do grupo de recursos novo, um grupo de recurso novo. Se eu pegar aqui, vamos dar o nosso grande site maravilhoso aqui, né? Útil, lindo, vocês vão ver que ele foi automaticamente lançado a partir de um fluxo que, claro, a gente teve algumas coisas... Opa, olha só. Tá me traindo aqui. Pronto, agora foi. Que ele foi lançado a partir no fluxo de pipeline, de validação de código, de compilação, de rodar testes, de entrega contínua e integração contínua e release contínuo, deployment contínuo. Eu tenho aqui um site que ele é totalmente fake, ele não é um site de uso, é um site que a gente usa para simplesmente mostrar algumas demos, né? Ele não tem nenhuma funcionalidade, digamos assim. Mas uma coisa interessante é que quando eu fiz toda essa publicação, o que aconteceu? Eu subi algumas coisas, como por exemplo um Azure Function, né? Se a gente trabalhar com serverless, né? Que é uma função que faz alguma ação de maneira pontual, unitária ali, né? Como, por exemplo, o disparo de um e-mail, a geração de um arquivo PDF, enfim. Eu tenho aqui um Cosmos DB, que é uma
um banco de dados que a gente tem da própria Azure, eu tenho serviços cognitivos, né, que é o tipo de inteligência artificial já criada para a gente verificar, por exemplo, questão de visão computacional, de speech to task, etc. E essa parte aqui do Application Insights, que é uma ferramenta muito, muito, muito interessante, muito importante para a gente, que nos dá métrica da nossa saúde do site, tudo que está acontecendo. Claro, a gente acabou de subir o site não tem absolutamente nenhum acesso, não tem nada, então ele não tem conteúdos úteis para a gente avaliar agora. Mas conforme o seu site for recebendo acessos, recebendo requisições, você consegue monitorar o que está falhando, o tempo de resposta do seu servidor. Pô, por que será que de repente as pessoas pararam naquela determinada parte do funil lá, na parte de compras, né? Quanto tempo está demorando para renderizar aquela página? Isso aqui são dados importantes para você entender quais são os pontos do seu site que você precisa agir primeiro, né? Que você precisa corrigir, né? O que é mais importante? Melhorar a responsividade de uma parte de um carrinho de compra ou colocar um novo botão na tela X? Essa decisão precisa ser tomada baseada em métrica. E esse site vai começar a gerar essas informações para você. A partir dessas informações que você tem uma porrada de outras features. Aqui, por exemplo, ele vai mapear, ainda não tem dados porque o nosso sistema é pequeno, mas ele consegue mapear todas as ligações de ponta entre banco de dados, entre aplicação, entre servidor, etc. Métricas ao vivo, né, que você precisa quando você tem um site que é muito acessado, você consegue verificar de maneira ao vivo o que está acontecendo. Ele abre até um novo portal aqui. Cadê? Não, é um novo... cadê? Ainda não, não está configurado aqui a parte do SDK da aplicação, porque é a aplicação antiga que a gente tem. Mas você conseguiria ver ao vivo o que está acontecendo. Isso é uma coisa bem bacana. Outra questão de falhas, de performance, de quais são os servidores, enfim. E o mais legal, que sempre quando houver um bug, eu consigo configurar para que essa ferramenta faça o quê? Gere para nós aqui dentro do Bird, do nosso backlog, né? Opa! Um item de bug. E aí depois você vai gerenciando dentro da sua sprint a priorização disso. Então eu integro de ponta a ponta, desde a parte de publicação do seu código, de codificação, de planejamento, né? Vem antes, né? Do planejamento até o usuário final, eu consigo ter um mapeamento total do que está acontecendo, inclusive gerando insights, que essa ferramenta também vai dar insights, como por exemplo a questão de falar quais são as queries do seu banco de dados que estão demorando mais, enfim, tem uma porção de métricas que você consegue tirar daqui, que no final podem gerar insumos para você acabar, para você gerar, por exemplo, itens de backlog para você atuar. Então, basicamente, isso é um overview bem rápido que a gente tem dentro da nossa ferramenta, e, óbvio, a gente também tem a parte de questão de testes que a gente faz aqui, que são nossos roteiros de testes para aplicação. Então, quando você vai fazer a sua levantamento, você pode subir um ambiente único exclusivamente para testes, certo? E esse ambiente ele vai ser disponibilizado para a equipe de teste, que vai rodar um roteiro de teste automatizado. Você pode automatizar também isso, justamente para gerar uma segurança maior do que está sendo entregue aqui. Você tem teste de carga, você tem teste de detalhes, tem uma porção de informações que você pode utilizar aí dentro do seu Azure DevOps. Ok? Não, a nossa amiga Érica já deu um puxão de orelha em nós ali por questão de tempo. Opa, bom, imagina. Pessoal, eu acho que, cara, ferramenta fantástica. Eu acho que conseguimos ver assim potencial que a combinação de mindset, de modelo, de cultura, de forma de trabalho e o potencial de ferramenta para suportar a união dos dois. Você tem no poder end-to-end como rodar e como operar um modelo de trabalho diferenciado. Eu acho que o objetivo principal desse webinar era, no primeiro momento, tocar em algumas dores, na primeira fase, assim, tirar vocês da zona de conforto, tirar vocês da área, assim, nós passamos pelo primeiro momento de tá legal, não sabia para onde ir, foi válido, eu acho que está sendo válido, mas a curva de maturidade precisa ser atingida. Eu acho que a gente já passou por essa fase. Eu acho que o jogo evoluiu, o mercado não está mais aceitando alguns atalhos que a gente começou a usar. Eu acho que é válido a gente começar a dar o passo 2. Tem muita gente boa no mercado fazendo coisas que é de se bater palma. Eu acho que a gente precisa sentar à mesa e trocar ideias,
Não tem um caminho único, nós estamos construindo caminhos, esse é o jeito Tivit de fazer, e estamos disponíveis a conversar, a discutir, entender situações e criar junto. Acho que esse é o caminho, é criar junto. Não tem varinha de condão, não tem certo, não tem errado, tem caminhos a serem desenvolvidos. Essa é a nossa proposta e espero que todos tenham gostado. Obrigado, Ângelo, pela ajuda, pela bela apresentação sobre técnica. Tem coisas aí que nem eu mais nem conhecia, faz tempo que eu não brinco nesses negócios aí. E espero que todos tenham gostado. Meu contato vai estar disponível a todos. Eu vou tentar responder todas as perguntas bom, eu estou disponível nas mídias sociais aí. Meu e-mail também está disponível. E vamos tentar manter contato. Espero que o objetivo de todos tenham gostado e o objetivo de todos tenham sido atingidos. E obrigado a todos. Ângelo, José, obrigado. Pessoal, obrigado a você. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Érica, por ter participado. Valeu, pessoal. Obrigado, boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.